Boa noite, gente. Deixa eu me apresentar em primeiro lugar. Meu nome está ali, Frederico Matos, sou catequista aqui na comunidade Sagrado Coração de Jesus desde 2015. Recebi o convite, para falar um pouquinho sobre esse tema: paixão, ressurreição, a Virgem Maria e o Espírito Santo. E é uma responsabilidade bem grande da sequência, depois de ter aqui Padre Celso, Padre Júlio. Então, acho que o nível de profundidade que eles têm, obviamente, é muito maior, mas como a Madalena falou, nada que vai ser dito aqui é invenção, é opinião minha, Tá tudo, a gente está seguindo, o que diz o catecismo da nossa igreja, Então, baseado nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas que estão sendo propostos, E a proposta disso daí, depois de por que eu sou católico, falar um pouco sobre o credo, que foi o tema do Padre Júlio, a gente vai entrar num tema que é muito especial, que é falar sobre a vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo, mas a gente não pode deixar de começar por Nossa Senhora, Foi através dela que Jesus veio ao mundo, por intercessão do Espírito Santo, mas através dela que tudo começou, Então, a vinda do Cristo, ela foi anunciada diversas vezes ao longo do Antigo Testamento pelos profetas que vieram anunciando a vinda do Salvador, a vinda dele através da Virgem que conceberia por intercessão do Espírito Santo, E a gente precisa realmente passar por Nossa Senhora, que quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, ela não foi de maneira alguma imposta a conceber Jesus, Ela foi visitada e o anjo proclamou qual era a vontade de Deus para ela, Então, uma mulher pobre, simples, de uma cidade pequenininha lá, em Nazaré, e dali viria o Salvador. Mas ela já vinha sendo preparada desde a sua concepção para receber a Cristo, Maria sempre foi muito obediente aos desejos de Deus. Ela, como uma judia que observava os mandamentos, e através deles ela vinha sendo preparada, melhor dizendo, para poder conceber Jesus, E Deus, de maneira alguma, ela impôs que Maria concebesse. Quando ela recebeu a anunciação, ela dá o seu sim a Deus, dizendo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. Ela deu a permissão, Aquele Deus do Antigo Testamento, que era visto como aquele Deus impositivo, que quem não fazia a sua vontade era aquele Deus que castigava, ele chega para ela com toda a doçura, envia o anjo que faz a anunciação e ela simplesmente dá o sim, ela se abre à vontade de Deus. E aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo vem para fecundar Maria, para trazer o Verbo de Deus, que vai se formar no ventre de Maria, que vai ser mãe e virgem ao mesmo tempo. Essa virgindade de Maria, ela é muito importante dela ser observada, porque ela vai ser fundamental em todo o processo, porque a pureza dela, ela se dá de corpo e alma. É uma pureza que vai desde o início, para que aquela pureza possa transformar aquele embrião no ser mais puro que veio a pisar na terra, que foi Jesus Cristo, No Evangelho de São Lucas, ele traça o paralelo, entre Maria, que foi obediente desde o início, e deu luz à vida, que é Jesus Cristo, e Eva. Eva, pela desobediência, ela trouxe o pecado para o mundo. Maria, pela obediência, ela trouxe a salvação, trouxe a remissão dos pecados através de Jesus Cristo. E no momento da anunciação do anjo Gabriel, essa saudação ela é muito cheia de significado, porque ele diz para Maria:
cheia de graça, ave cheia de graça. Isso na tradução do português, que é uma tradução até um pouco pobre. Se a gente pegar a tradução original lá do latim, né, Maria gratia plena, ela não é só cheia de graça, ela é plena de graça, repleta de graça, tanta graça que transborda, né? E essa graça que transborda vem respingar em nós, né? Pelo amor a Maria, pela devoção a Maria, né? O dogma da Imaculada Conceição, ele foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1845, e ele justamente vai conferir essa verdade de fé, tá? A gente só falando um pouquinho de dogma, a gente não pode confundir dogma com qualquer verdade, a verdade de fé proclamada pelos papas, tá? Então o Papa Pio IX proclamou essa verdade de fé, que Maria, ela é pura desde o nascimento. A Imaculada Conceição, não de Jesus, a Imaculada Conceição de Maria, ela veio preservada do pecado original desde o seu nascimento. Porque imagina, se Jesus viesse ao mundo por uma mulher que fosse manchada pelo pecado, por mais que fosse o pecado original, não poderia ser o Salvador, né? Cristo não poderia vir ao mundo se não fosse por alguém que fosse preservada de todo e qualquer pecado, né? Olha a bondade de Deus aí, já preservou Maria desde a sua concepção para que ela pudesse gerar Jesus, né? Os padres da tradição oriental chamam Maria de Pan-Aguia. Pan-Aguia significa imune de toda a mancha do pecado. Essa é uma tradição da Igreja Oriental, né? Que, claro que não desmerece nada, né, da nossa Igreja Ocidental, mas é que ela foi plasmada, purificada pelo Espírito Santo e formada desde o início como uma nova criatura. E essa pureza de Maria, ela não se dá apenas espiritualmente, né? Ela foi preservada de todo pecado, mas também de todo pecado corporal, né? O profeta Isaías, ele disse, né, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o nascimento de Cristo, ele não alterou essa condição virginal de Maria. Se assim na concepção ela foi também preservada, né, de qualquer pecado corporal, também no nascimento de Cristo ela foi também preservada. A gente pode interpretar que o nascimento de Cristo preservou a virgindade corporal de Maria com uma luz que atravessa um vidro. A luz atravessa, a luz passa pelo vidro, mas não destrói aquele vidro, não altera o estado do vidro. Então Maria concebeu e permaneceu virgem antes, durante e também depois da concepção de Jesus. A gente, na Salve Rainha, né, quando a gente reza a Salve Rainha, a gente proclama isso, né? Rogamos a intercessão da sempre Virgem Maria. Então a gente entende e a gente acredita que a virgindade de Maria, a pureza de Maria, ela vem desde sempre, antes, durante e depois do parto de Jesus. A igreja confessa essa virgindade real e perpétua de Maria, né? E a gente pode ilustrar, já estou me repetindo aqui. Então Jesus, ele é o filho único de Maria. Por quê? Se ela foi virgem antes, durante e depois, não houve uma outra concepção. A gente não tem relato de que o Espírito Santo veio novamente sobre Maria para dar a ela um novo filho, né? Então não houve uma concepção natural de nenhum outro filho, mas a gente entende que a maternidade espiritual de Maria, ela se estende a todos nós, tá? E aí São Paulo vai relatar na carta aqui aos Romanos, eu vou ler porque o slide ficou um pouco claro. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Então Maria não concebeu nenhum outro filho, mas Jesus nos deu Maria como mãe de todos nós, né? Então
Ele nos entregou Maria por mãe, ela tem sim uma multidão de outros filhos, mas sem ter concebido novamente. Uma maternidade espiritual, que a primeira maternidade de Jesus Cristo foi conferida a ela pelo Espírito Santo, e a maternidade que foi dada de todos nós termos Maria como mãe, foi conferida pelo próprio Cristo. Então, mais uma vez, a Virgem Maria sendo mãe de milhões e milhões e tantos milhões que vieram depois de Cristo. No Concílio de Fiure, foi proclamada também: a natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu pai, segundo a divindade; por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade; mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas, a humanidade e a divindade numa única pessoa. Por Maria, a humanidade; por Deus, a divindade. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nosso irmão, através de Maria e através de Deus Pai. Ele confere a nós também a nossa humanidade por natureza, mas confere a nós um quê de divindade também. Se Ele é nosso irmão através do Pai e através da Mãe, nós temos um tanto dessa divindade também. Não somos deuses, mas a divindade habita em nós. Se essa divindade habita em nós, a gente precisa tomar posse dessa divindade para sermos também como Cristo, imitadores de Cristo, não só nas atitudes, mas imitar Cristo também como filhos de Deus, irmãos através de Deus e através de Maria, Nossa Senhora. Esse Concílio de Fiure, é bom a gente ficar atento também, porque existem os concílios, os grandes concílios, como o Concílio de Latrão, o Concílio de Nicéia, Constantinopla, o Concílio Vaticano. O Concílio de Fiure não é um desses grandes concílios que foram concílios universais. O Concílio de Fiure, ele também é tratado como Sínodo de Fiure. É só um parêntese para a gente não confundir com os grandes sínodos. Os sínodos locais ou regionais, alguns teólogos, alguns autores, eles dão também o nome de concílio. Eu estou seguindo conforme está no catecismo, que tratou o Concílio de Fiure como concílio, mas ele é um concílio mais regional. Não é um dos grandes concílios, 21 concílios papais que a gente tem ao longo da história. E assim Maria é tida como a nova Eva, e Jesus o novo Adão. Como Maria trouxe a obediência, Jesus trouxe a redenção. O pecado que entrou por Adão foi redimido por Jesus. Então, Maria, nova Eva, Jesus, o novo Adão. E aí, como lá em Adão e Eva deu-se início à grande criação, a primeira criação, em Maria e em Jesus se tem início uma segunda criação, uma nova criação. É a plenitude dos tempos, através de Cristo, que é a cabeça da humanidade remida, da humanidade salva, e recebemos através dele graça sobre graça. Isso aí vai estar lá em João 1, versículo 16. E aí Cristo inaugura o novo nascimento dos filhos de adoção do Espírito Santo. São João, ele completa lá no capítulo 1, versículo 13, dizendo o seguinte: os quais, esses novos filhos, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. A participação da vida divina, a vida divina que habita em nós, que é isso daí, não nasceu do sangue nem da vontade da carne, nascendo da vontade de Deus. E aí a vinda de Cristo, propriamente dita, através de Maria, a vida inteira de Cristo é cercada de mistérios. A vida de Cristo é um grande mistério que vai se desdobrando ao longo da história. Então, a gente sabe muito pouco sobre a vida de Jesus em Nazaré, e também sabe muito pouco sobre grande parte da sua vida pública. A gente sabe que Jesus começou a vida pública lá por torno dos seus 30 anos. Então, tem um grande hiato, um grande silêncio sobre a vida de Jesus, mas a gente entende que Jesus, por ser obediente a pai e mãe, por honrar o mandamento de honrar pai e mãe, por ser filho de Deus, a gente entende que houve ali uma vida de grande obediência a Maria e a São José,
ao longo, né, da infância, adolescência da vida de Jesus. Lá no capítulo 20, versículo 31 de São João, ele ensina que para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A nossa fé, ela demonstra isso para a gente não precisa saber história por história, o passo a passo de Jesus, até a vida pública, nas bodas de Caná. A gente não precisa saber de tudo que aconteceu na vida dele, a nossa fé nos basta, porque se precisasse também de que tudo em Jesus fosse provado, a nossa fé não ia servir de nada, a gente precisaria de prova de absolutamente tudo, né? Isso aí foi dito até recentemente, quando teve o incêndio lá na Catedral de Notre Dame, que as relíquias que foram salvas, uma das relíquias que tem lá é a coroa de espinhos. E aí muita gente fala, mas é a coroa de espinho? É aquela mesma que esteve na cabeça de Jesus? A nossa fé basta para provar que é. A gente não precisa de provar absolutamente tudo, né? Como os pregos também da crucificação, pedaços da cruz, que também são relíquias que foram salvas do incêndio, fazem parte, foram aquelas mesmas, estiveram lá? Sim, estiveram. Alguém provou? Não, a ciência não provou, mas a fé basta para a gente ter certeza que são. Isso é que basta, a gente não precisa provar tudo, então a gente não precisa saber de tudo que Jesus fez para provar que Jesus é o Cristo, né? Tudo que ele fez depois serve de prova para a gente. Então tudo que ele fez na vida oculta dele, a gente acredita também, né? Que teve intervenção de Deus nosso Senhor. Então, pode passar o próximo slide, por favor. Toda a vida de Jesus é revelação do Pai. Isso aí foi proclamado algumas vezes nos evangelhos, em João 14, 9. Quem me vê, vê o Pai. Os discípulos, eles estavam muitas vezes querendo saber, né? Mostra-nos o Pai. Vocês estão há tanto tempo comigo, não viram ainda o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a imagem, né, do Pai. Este é o meu filho eleito, ouviu. Deus mesmo proclamou que ele era o filho escolhido, que era o eleito, né? Ele não precisava provar mais nada. Se o próprio Deus estava dizendo isso, o que mais que tinha que ser provado? O que mais nós temos que ouvir se o próprio Deus diz isso para a gente, né? E também toda a vida de Jesus, ela é revelação e ela é também redenção. O auge dessa redenção se dá na cruz, né? Quando o sangue é derramado, mas já aparece também desde a encarnação. Neste Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. Isso até na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. E também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós, a fim de vos enriquecer na sua pobreza. Mais uma vez a redenção, tá? E pela submissão, durante a vida oculta, ela serve de reparação também pelos nossos pecados, pela nossa insubmissão. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. O mestre submisso aos servos. Por essa submissão, mais uma vez a redenção. E em sua palavra que purifica os ouvintes, vós já estáis puro pela palavra que vos tem anunciado. Primeiro Lucas 2, versículo 51, segundo João 15, versículo 3, a palavra que redime. Ou seja, aqueles que estiveram junto de Jesus, pela palavra foram redimidos do pecado. Pela submissão de Jesus, também foram redimidos. E até hoje, isso é uma verdade. Pela palavra de Cristo, nós somos redimidos. Através das missas, através das pregações, através da nossa oração, né? Pela submissão de Jesus, a cada vez que nós também somos submissos aos nossos irmãos, estamos nos redimindo dos nossos pecados. Pelas curas e exorcismos pelos quais Ele levou as nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Isso está no profeta Isaías 53, versículo 4. Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. E pela ressurreição,
Ele também nos redime. Está em carta aos Romanos 4, versículo 25, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Sempre a remissão através de Cristo. Veio para nos redimir. A vida de Cristo foi sempre um mistério de redenção. Tudo o que Ele fez foi pela nossa salvação. O quanto Ele andou, o quanto Ele pregou, o quanto Ele falou, o quanto Ele deu de exemplo, o quanto Ele foi humilde até a morte na cruz, pela nossa remissão, né? Toda a vida de Jesus é mistério também de recapitulação. Tudo que Ele fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer o homem caído em sua vocação primeira, que é ser imagem e semelhança de Deus. Fez tudo para nos transformar nessa imagem e semelhança. Imagem é fácil da gente entender, né? Que se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, entendemos que Deus é uma figura como nós. Ele se configurou em Jesus. Ser humano, 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, mas quando a gente coloca semelhança, não é essa semelhança física, é uma semelhança que a gente precisa ter pela divindade que nos foi conferida. Sermos iguais a Deus, poder perdoar, poder transmitir a palavra, poder ser transmissores daquilo que nos foi proclamado. E essa é a parte mais difícil, porque a nossa humanidade ela se torna muito grande em cima da nossa divindade. A gente tem dificuldade de perdoar, a gente tem dificuldade de proclamar a palavra, a gente tem muita facilidade de sentir medo, de sentir inveja, mas a gente precisa combater isso daí para que a gente possa de fato ser a semelhança de Deus e não apenas a imagem dele, né? Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança. Só que a imagem, somos humanos, né? Somos pecadores, somos imperfeitos, a imagem ela se sobressai. A gente precisa de uma força de vontade muito grande para ser mais semelhante a Deus em divindade. E esses mistérios todos, né, da revelação, da redenção, da recapitulação, vêm desde o nascimento de Jesus. Um Deus tão grande, tão poderoso, que nasceu numa manjedoura. Nasceu no lugar onde os animais comem. Não tinha lugar para Ele na hospedaria, né? Não tinha lugar para Cristo no lugar mais digno. E Ele quer fazer morada, talvez no lugar mais indigno que existe, que é o nosso coração, né? E é aí que Ele quer fazer morada. Por quê? Para a nossa salvação. Ele veio fazer morada, veio ter nascimento na manjedoura, no lugar simples, escondido, né? E as primeiras testemunhas não foram os reis. As primeiras testemunhas de Jesus, os primeiros a visitar foram os pastores. Foram os mais simples, foram os mais humildes. Para eles que Jesus nasceu, para nós os mais humildes é que Jesus nasceu. Os reis vieram muito depois, né? Então Cristo veio criança e ia se fazendo criança justamente que a gente vai conseguir entrar no reino dos céus. O reino dos céus é dos humildes, né? Deixai vir a mim as criancinhas. A gente precisa se fazer criança também para, na inocência, na humildade, ter lugar no reino de Deus. Muitas vezes a soberba, a vaidade, né? O querer ser mais do que os outros, isso é que nos afasta. A humildade, ser semelhante àquele Cristo menino, nascido na manjedoura, né? No meio de animais visitados pelos pastores, é essa pequenez que nos dá o lugar no céu. Essa remissão através de Cristo menino é que precisa se fazer presente na nossa vida. João Batista já anunciava, né? Eu vos batizo por água, mas vem aquele que vai batizar no fogo, né? E aí a vida pública de Jesus, ela começa nesse momento, ela começa justamente no batismo. O que é o nosso batismo? O nosso batismo é o nosso nascimento para a vida em Cristo. O batismo de Jesus foi quando ele começa a vida pública e o Pai se coloca em cima dele: este é o meu filho amado, escutai-o, para que nós possamos, através dele também, através do nosso batismo, assim como Jesus, nascer para uma vida nova,
Jesus ali começa a sua vida nova, a sua vida pública, a sua vida de pregação, de redenção. E aí ele vai definitivamente abrir para nós as portas do céu. Aquelas portas que estavam fechadas pelo pecado, Jesus veio para nos dar a salvação, para nos dar o céu como presente. E assim como Adão, Jesus, depois de batizado, ele vai ser tentado. Só que existe uma diferença. Adão foi tentado e caiu para o pecado. Jesus foi tentado e venceu o pecado, não se deixou cair. Jesus, nos 40 dias que passou no deserto, o inimigo esteve lá várias vezes tentando, pedindo que, você está com fome? Transforma pedra em pão. Eu te dou o mundo. Isso aqui vai ser tudo seu, é só você se prostrar diante de mim. Está em perigo? Pede que os seus anjos venham aqui, eles vão te salvar. E Jesus não caiu, ao contrário de Adão. Então, pela observância da palavra, ele se fortaleceu para nos dar essa força e não cair em tentação. Foram dias de jejum, de oração, e Jesus se mostra totalmente obediente, ao contrário daquele povo, como Jesus ficou 40 dias no deserto, aquele povo que muito tempo atrás ficou 40 anos no deserto, só que ao invés de obedecer a Deus, passou 40 anos resmungando, 40 anos reclamando, 40 anos falando contra Deus. Por isso ficaram 40 anos para fazer um trajeto tão curto, andando em voltas lá, porque estavam perdidos. Eles não ouviram a palavra de Deus, eles preferiram fazer um bezerro de ouro, preferiram reclamar que passavam fome quando eles tinham pão no Egito, preferiram blasfemar contra Deus. Aí ficaram 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias em absoluta observação daquilo que era a vontade de Deus, soube observar, e aí essa vitória de Cristo contra o pecado antecipa também a vitória de Cristo na paixão. Se ele foi preservado através da obediência no deserto, na paixão também ele já antecipava a vitória dele sobre o pecado e sobre a morte. E aí São Paulo vai também ensinar para a gente na carta aos Hebreus: pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado e tido como nós, com exceção do pecado. Nós somos tentados o tempo todo e somos pecadores. Jesus foi tentado também o tempo todo, mas a diferença é que nele o pecado não aconteceu. Ele foi absolutamente obediente. E a gente é tão desobediente, A gente é tão pequeno, a gente tanto quer fazer valer a nossa vontade. Tantas vezes quando a gente reza o Pai Nosso, a gente reza da boca para fora, seja feita a sua vontade, mas da boca para dentro a gente fala, seja feita a minha vontade, porque eu quero primeiro. Então, muito cuidado com essa observação, porque a gente quer tanto ser mais, às vezes mais do que Deus, às vezes quer ser mais do que Jesus, e Ele deu o exemplo para a gente. Olha a gente novamente deixando de ser semelhança de Deus. João Batista, quando ele anunciava o reino de Deus, e era o precursor de Jesus, ele foi preso. E aí Jesus partiu para Galiléia, e ele foi anunciar ele mesmo a vinda do reino. João Batista já vinha fazendo isso, foi preso, Jesus tomou a frente. Então agora sou eu mesmo vou anunciar a vinda do reino. E quando ele fala que o reino de Deus está próximo, muitas vezes a gente fala, está chegando, o juízo final está chegando, o tempo está chegando. Mas quando ele fala que o reino de Deus está próximo, não é uma situação temporal, é uma situação física. O tempo de Deus está, o reino de Deus, ele está próximo de nós, ele está aqui. Nós é que precisamos entrar no reino de Deus. Até Padre Júlio, 2 ou 3 domingos atrás, ele falava na homilia, quando o padre faz a saudação, o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. Se Ele está no meio de nós, o reino de Deus não está no meio de nós?
Já está. A gente que precisa fazer força para entrar, né? Que muitas vezes a gente quer, eu quero, mas não quero, né? Eu quero dar o passo para trás. Mas se a gente proclama que Ele está no meio de nós, é porque o reino de Deus está no meio de nós, estamos já no reino de Deus. A gente precisa tomar posse disso daí, para não perder, né? A força maior é para não perder esse direito de estar no reino de Deus, né? E quando ele diz, e a gente muitas vezes não entende isso daí, e aí Cristo inaugurava o reino de Deus já na terra. Muitas vezes se pensa que para chegar no reino de Deus eu tenho que morrer para chegar no reino de Deus. O reino de Deus é aqui que a gente está no reino de Deus. O reino de Deus, ele não pode ser visto só como uma coisa que está para chegar. Ele já está aqui. Cabe cada um de nós acolher esse plano de Deus para a nossa vida, para poder definitivamente entrar nesse reino de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é que é o grande presente, e é através dele que a gente entra no reino de Deus. E esse chamado de Jesus, ele aparece lá em João 12, 32, quando, antecipando a sua paixão, ele fala: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele faz isso 2 vezes. Quando ele é elevado na cruz, ele atrai o homem para si. E ele vai acontecer de novo quando ele é elevado ao reino dos céus. Quando ele é elevado da terra, aí mais ainda ele quer atrair o ser humano para onde ele está. Quando a gente está na igreja, a gente tem a cruz no altar, somos atraídos para aquela cruz, o Cristo elevado na cruz. Mas principalmente a gente precisa ser levado àquele Cristo que foi levado aos céus. É lá que é o nosso destino, lá que é o nosso lugar, lá que a gente precisa querer estar. Mas para isso a gente precisa realmente assumir o plano de Deus na nossa vida, tomar isso como nosso, para que a gente possa chegar lá. E Jesus não chama um ou outro, Ele chama todo mundo para entrar no reino de Deus. A gente precisa querer, não só da boca para fora, mas principalmente do coração para dentro, para que a gente possa realmente chegar, acolher a palavra de Deus com toda a humildade para poder chegar. Nós somos os verdadeiros convidados, né, para a mesa do reino de Deus, não os perfeitos. Os pecadores são os convidados, nós somos os chamados. O pré-requisito é a conversão. Fala, mas eu sou batizado, eu recebo a comunhão, eu me confesso, eu sou convertido. Será? Essa conversão tem que ser do coração, uma verdadeira conversão, fazer valer em nós a plena vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Acolher a palavra. E para que a gente pudesse alcançar o reino de Deus, Jesus, que era puro de coração, se fez pecado por nós, e Ele se ofereceu em sacrifício por nós, não permitiu que os sacrificados fôssemos nós, Ele mesmo se fez sacrifício para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, né? Ele se fez sacrifício pela remissão dos nossos pecados. Agora, esse convite de Jesus, ele exige de nós uma entrega radical, se entregar de corpo e alma. Essa é uma parte muito difícil, mas a gente precisa compreender que não há outra forma de chegar se essa entrega não é plena de cada um de nós, né? A gente não pode entrar no reino de Deus pela metade. Não, vou entrar só um pouquinho, né? Outra parte vai ficar de fora, é tudo ou nada. Eu não falei no início, né? Falei, né, que sou catequista da Crisma, e eu sempre falo com os catequizandos, né, que existia um muro e um sujeito lá em cima do muro. De um lado estava um anjo, do outro lado estava o diabo. E o anjo dizia para aquele camarada que estava lá em cima do muro: vem para o lado de cá, aqui é melhor, eu tenho coisa muito boa, muito melhor para te oferecer. Vem para cá, vem para o meu lado. Tinha alguém observando e perguntou para o diabo: você não vai chamar ele para o teu lado, não? Não preciso chamar ele para o meu lado, não. O muro é meu.
Então, se está em cima do muro, já escolheu um lado. Só existe um lado bom. Esse lado não está em cima do muro, né? É o lado de Deus, né? O muro, se você está na dúvida, fica esperto, né? Que o lado já foi escolhido, né? O muro não é de Deus, né? O advento de Deus, na verdade, ele é a derrota do reino de Satanás. São Mateus, lá no capítulo 12, versículo 28, ele diz o seguinte: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou até vós, e é pela cruz que o reino de Deus é definitivamente estabelecido. Não tem outro caminho. A gente não vai chegar a lugar nenhum se não passar pela cruz, se não carregar a nossa cruz, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos defeitos. A gente vai precisar carregar essa cruz, né? Jesus escolheu 12 homens para participar dessa missão e deu autoridade a eles para proclamar o reino de Deus e para curar também. Lá em Lucas 22, versículos 29 e 30, ele diz para eles: disponho para vós o reino, como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, naquele tempo, eram o povo escolhido de Deus. Só que hoje esse povo escolhido de Deus não se limita às 12 tribos de Israel. O povo escolhido de Deus somos todos nós, e todos que habitam a terra, independente de crença, independente de raça, independente da religião que escolheram seguir, independente de qualquer coisa, todos são os escolhidos de Deus. Todos são chamados à conversão, todos são chamados ao reino. Então, nossos irmãos que hoje professam uma outra verdade, também eles são chamados ao reino de Deus. A conversão precisa chegar a todos eles, porque é vontade de nós e precisa ser vontade de nós que todos cheguem ao reino dos céus. Amarmos os nossos inimigos. Amar o amigo é fácil, né? Breno, meu amigo, é fácil amar o Breno, né? Mas amar aquele que me fez, mais ou menos, né? Mas amar aquele que nos faz o mal, amar aquele que nos faz chorar, perdoar é difícil, né? Mas São Pedro não perguntou a Jesus: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Deve perdoar a todo mundo, amar os seus inimigos como ama a você mesmo. É difícil? Nossa, muito difícil, né? Mas Jesus perdoou aqueles que foram os seus algozes, né? Jesus perdoou aquele que perfurou o corpo dele, os que pregaram ele na cruz. Ele perdoou. Se a gente quer ser semelhança de Deus, a gente precisa perdoar também, né? Todos aqueles, e perdoar de coração, não é da boca para fora, né? E quando a gente reza o Pai Nosso também, a gente fala: perdoai-nos os nossos inimigos, assim como nós os perdoamos. Então, se eu perdoo mais ou menos, eu estou pedindo a Deus que me perdoe mais ou menos também, não é? Não é o que a gente está pedindo? Perdoar assim como nós os perdoamos. Então a gente tem que perdoar totalmente, principalmente aqueles que nos fazem mal. É isso que a gente pede, né? Me perdoa da mesma forma que eu perdoo. Dentre os 12 que foram eleitos, Simão Pedro foi escolhido para ser a pedra de sustentação da igreja. A igreja aquela que contra as portas do inferno nunca prevalecerão. São Pedro recebeu essa responsabilidade porque ele de fato reconheceu Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. Ele negou Cristo 3 vezes, mas ele reconheceu Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. E Jesus proclamou que em cima dessa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Pedro foi reconhecido ali como a rocha inabalável da igreja para defender essa fé e para confirmar nela todos os seus irmãos, para perdoar e para reter os pecados. E esse poder foi sendo levado às diversas gerações através dos bispos que conferiram aos sacerdotes, e hoje a gente tem, através dos nossos sacerdotes, a graça de podermos ser perdoados dos nossos pecados.
São Pedro também, para perdoar ou reter os pecados e também para apacentar as ovelhas do bom pastor, que estava na homilia de ontem, inclusive, no evangelho de ontem. Apacenta a minha igreja, apacenta minhas ovelhas. E Padre Celso lembrou bem, quantas vezes que Jesus perguntou a Pedro se ele o amava? Perguntou 3 vezes, assim como Pedro tinha negado Cristo 3 vezes. Então, uma pela outra, né? E essa primazia de Pedro, ela se estende, através da sucessão apostólica, e hoje a gente tem na figura do Papa Francisco, sucessor de Pedro, que comanda a nossa igreja e através da intercessão do Espírito Santo, conduz para que a nossa igreja possa permanecer de pé. Aquela pedra que era Pedro, hoje essa pedra atende pelo nome de Francisco. E é através dessa pedra que a igreja se mantém viva e de pé, nesse mundo tão conturbado que a gente vive. E Jesus, depois de entregar as chaves do céu a Pedro, proclama que é hora de ir para Jerusalém, sofrer, ser morto, para ressurgir no 3º dia. Aí nesse contexto acontece a transfiguração, no alto do monte, quando se encontra com Elias e Moisés. E São Lucas relata um trecho dessa conversa, dizendo que eles falavam de uma partida que ia se consumar em Jerusalém. Jesus toma o caminho de Jerusalém para cumprir a vontade do Pai, e o interessante é que diversos profetas foram martirizados em Jerusalém, lugar onde o próprio Cristo tinha sido negado, e é lá que ele vai fazer a sua paixão. Lá em Mateus 23, 37, Jesus conclama Jerusalém a congregar-se em torno dele. Ele dizia lá: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e vós, Jerusalém, não quiseste. Jesus foi renegado em Jerusalém, mas é ali que ele vai fazer a remissão de todo o povo de Deus. Nos dias que antecederam a Páscoa dos judeus, e a gente rememora isso no domingo de Ramos, Jesus entra aclamado em Jerusalém, como Filho de Deus, Hosana, quer dizer, salva-nos. Ele é reconhecido como Salvador na entrada de Jerusalém, e desde antes da chegada, os fariseus e os adeptos de Herodes vinham buscando formas de matar Jesus, porque ele se proclamava o Filho de Deus, ele se proclamava o escolhido, ele se proclamava como aquele que vinha para salvar, e isso daí, para os fariseus, era visto como uma grande blasfêmia, que proclamava que ele estava sendo ali, fazendo aquilo não através de Deus, mas através do demônio, principalmente por chamar Deus de Pai, o que para os judeus era uma grande ofensa, porque aquele Deus que eles acreditavam, aquele Deus que eles imaginavam conhecer, era um Deus inacessível. E chega Jesus se proclamando como Filho de Deus. Como é que pode um negócio desse? Ninguém pode se proclamar Filho de Deus, Nossos pais são Abraão, são os profetas que fizeram a Israel crescer. Não Deus, para chamar Deus de Pai, Então eles viam isso daí como uma grande blasfêmia, e eles não suportavam que Jesus tratasse Deus com tanta intimidade. Então ao contrário, Jesus, passando por isso, ele não entrou em enfrentamento, contra esses acusadores. Então, o único momento em que Jesus ele se enfureceu foi quando ele percebeu que no templo estava sendo transformado num grande mercado, e ele tinha um respeito muito grande pelo templo, que ele chamava da casa de meu pai. Ele não aceitava que a casa do pai fosse transformada num grande mercado, e ali sim, ele teve um grande momento, a humanidade falou mais alto, teve um momento de ruptura com aquela paz, e aí os discípulos lembraram de um salmo, que falava que o zelo por tua casa me devorará. E no auge da paixão, Jesus anunciou a ruína do templo, do qual não restaria pedra sobre pedra. O templo de Jerusalém realmente ruiu
alguns anos depois da morte de Jesus. Mas naquele momento ele falava do próprio corpo. O templo de Deus era o próprio corpo de Cristo, que a morada de Deus que precisava ruir para que desse início ali uma nova era. Então, na sequência, Jesus foi traído por Judas, entregue no sinédrio, e as acusações de blasfêmia não foram suficientes, não encontraram ali força suficiente para condenar Jesus à morte. Eles precisaram entregar Jesus aos romanos para ele ser julgado sob acusação de revolta política, de estar incitando o povo contra César. Não houve entre os judeus um consenso para que ele pudesse ser condenado apenas pela blasfêmia, porque nem todos entendiam que aquilo era necessariamente uma blasfêmia, né? Os romanos sim poderiam julgá-lo por agitação, e aí Herodes, percebendo que ele poderia ser entregue, que ele está se proclamando o rei, não existe outro rei além de César, falou, opa, a amizade de César eu não posso perder, então agora eu vou condenar. Mas ele não condenou por si mesmo, ele entregou, lavou as mãos e falou, se vocês querem crucificar, crucifiquem vocês mesmos, que eu não vou ser responsável pelo sangue desse homem. Aí ele lavou as mãos, né? Crucifiquem vocês. Aí a morte de Jesus, ela foi uma morte tão violenta, mas ela fazia parte dos planos, do plano salvador de Deus, como diz lá São Pedro, em Atos 2, 23, ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Ele precisava passar por aquele sofrimento, ele precisava passar por tudo aquilo para que os nossos pecados fossem verdadeiramente sanados, verdadeiramente redimidos. E a gente precisa entender disso daí, que o tempo de Deus, ele não tem presente, passado e futuro. O tempo de Deus é sempre a atualidade. Por isso que a cada Santa Missa, a gente revive o sacrifício, só que dessa vez, da nossa era, o sacrifício incruento de Jesus. O sacrifício se faz presente em toda a missa. Cada missa é a atualização da paixão de Jesus. Aquilo que aconteceu de maneira dolorosa, sacrificante, sanguinária em Jesus, se faz presente a cada missa como uma atualização. A gente não crucifica Jesus de novo, mas a gente faz memória daquilo a cada Santa Missa, o tempo de Deus sempre presente. O próprio João Batista, depois de batizar Jesus como o Cordeiro de Deus, que vem para tirar os pecados do mundo, manifesta que Jesus é ao mesmo tempo o servo sofredor e também o Cordeiro Pascal, o símbolo da redenção de Israel. E aí toda a vida de Cristo, ela exprime a missão de servir e dar a vida em resgate por muitos, por todos nós. É o amor até o fim, a ponto de nos conhecer e ainda assim dar a vida e oferenda por nós. Jesus conhece cada um de nós, cada miséria nossa, cada pecado nosso, e ainda assim se faz sacrifício. É o amor imenso, o amor sem limite, é o amor até o fim. E na Semana Santa, Santa Rosa de Lima, acho que é o próximo slide. Santa Rosa de Lima, ela dizia, né, que fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Não existe escada para subir ao céu. A escada é a cruz. É a cruz que a gente precisa carregar e a cruz que a gente precisa reconhecer como símbolo da nossa salvação, símbolo da nossa redenção. E na Semana Santa, depois da Sexta-feira da Paixão, vem o Sábado Santo. Depois da crucificação, é o sábado que é o grande silêncio. O Senhor está morto. Mas nesse momento em que ele é morto e sepultado, o sábado do grande silêncio, o sábado da redenção, ele é um paralelo também com o sábado do descanso divino na criação. Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia, era o descanso sabático dos judeus. De novo, no sábado se dá o descanso, entre aspas, que é o repouso de Jesus no sepulcro, o grande silêncio, é uma nova remontagem do descanso sabático.
E só que dessa vez é o repouso não da criação, mas é o repouso da salvação. A salvação que se faz presente pelo repouso de Jesus, pela morte de Cristo. E Cristo, ele tem uma verdadeira experiência de morte, porque o corpo dele se separa do espírito. E o espírito, como a gente reza no credo, ele desce à mansão dos mortos. É uma verdadeira separação, para que aí, Cristo, quando desce às profundezas da terra, ele desce para dar redenção aos justos que viviam na mansão dos mortos. Hoje a gente tem o que a gente chama o inferno, que é o local de perdição. Quando a gente reza no credo que Jesus desceu aos infernos, principalmente no credo niceno-constantinopolitano, desceu aos infernos, que era o local onde os justos esperavam a vinda do Redentor. Aqueles que acreditavam na vinda do Cristo, eles morreram e aguardavam ali na treva, sim, na separação de Deus, sim, mas eles acreditavam na vinda do Cristo, que viria para remir todos aqueles que vieram antes dele. Jesus desce à mansão dos mortos para resgatar os justos, que ali aguardavam a sua vinda. E essa afirmação a gente faz, né, no credo apostólico. E quando a gente professa isso daí, a gente acredita que eles foram resgatados, todos aqueles, os profetas que vieram antes, Moisés e também o próprio Adão. Adão, que foi condenado pelo pecado, foi ele também remido pelo poder da morte de Cristo. Cristo vence a morte, a dele, a de todos os que vieram antes e também a nossa. Já é uma prefiguração do juízo final, quando ele vem para julgar os vivos e os mortos. E no terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos, e aí se torna o ponto culminante da nossa fé. A gente precisa também entender que a Páscoa é que dá sentido ao Natal. Mas Jesus não nasceu primeiro para depois morrer e ressuscitar. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, o que teria acontecido no que a gente comemora no dia 25 de dezembro? O nascimento de um grande profeta. Ele só é o Cristo porque ele ressuscitou. O Natal só é Natal, só tem a importância de ser Natal, porque foi o nascimento daquele que morreu e ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, seria um grande profeta, mas nada mais do que isso, não seria o Cristo Salvador. O túmulo vazio, a pedra rolada, os lençóis jogados no chão, tudo isso daí é muito rico em significado. As santas mulheres, São Pedro, São João, viram e creram por meio desses sinais que Cristo tinha realmente ressuscitado. Os anjos anunciaram que ele não estava mais ali, mas ele estava de novo entre os vivos. Os lençóis jogados no chão, mas o pano que cobria a face de Cristo, na Escritura diz que esses panos estavam dobrados e colocados no local à parte. Era uma tradição dos judeus que quando o Senhor, né, estava fazendo sua refeição, o servo ele ficava escondido. E quando o Senhor deixava a mesa, o servo observava os panos que ele usava, como hoje a gente tem um guardanapo, que se o pano tivesse jogado, embrulhado e jogado, é porque o Senhor não ia mais voltar à mesa, e o servo podia ir e recolher. Agora, se o Senhor ele dobrasse o pano e deixasse em cima da mesa, o servo não se aproximava, porque era um sinal de que o Senhor ainda ia voltar. Então os panos que cobriam a face de Cristo estavam dobrados e reservados, sinal para os judeus que o Senhor iria voltar, né? Então é o que a gente aguarda, né, até hoje. E Jesus ele não apareceu para todo mundo, ele apareceu para alguns escolhidos, né? Diz que para mais de 500 pessoas. E aqueles que viram foram suficientes para que pudessem crer e proclamar essa verdade de fé. Mas muitos ainda duvidavam, né? Mas eles tinham fé na ressurreição, então eles não precisaram ver para acreditar que Jesus tinha realmente ressuscitado. E com os discípulos Jesus comeu, foi tocado, bebeu com eles,
para que eles tivessem certeza de que ali não era um espírito, mas era o próprio corpo de Cristo, aquele que tinha sido sepultado, que estava de novo em vida, só que o corpo agora glorificado. Então Jesus aparecia aos discípulos, e ele aparecia em determinados momentos, ele aparecia caminhando com os discípulos de Emaús, que não reconheceram nele o Cristo, só foram reconhecer quando ele partiu o pão. E Jesus apareceu dentro do cenáculo, e como diz na palavra, o cenáculo estava com as portas fechadas por medo dos judeus, mas Jesus apareceu de novo entre eles, mas apareceu de corpo também com eles. E nesse corpo ele apareceu para que São Tomé também pudesse tocar, porque no primeiro momento ele duvidou. E na primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vazia também é a nossa fé. Se ele proclamou tantas vezes que ele ia ressuscitar, como é que a gente muitas vezes não acredita, tanta gente não acredita? E a ressurreição é a confirmação de tudo que Cristo fez e ensinou, um cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a confirmação da verdade divina de Deus. A ressurreição é então o princípio e fonte da nossa ressurreição futura. A ressurreição de Jesus é o que a gente precisa ter na nossa fé, que nós também vamos ser chamados para, como ensina São Paulo também na carta aos Coríntios, a fim de que não vivam mais para si mesmos, mas que vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. A ascensão de Jesus também é mistério. Depois de estar com os discípulos e transmitir o poder de curar e perdoar, de orientar sobre o ensinamento da palavra aqui a todas as gentes, Cristo é elevado com seu corpo glorioso à vista dos discípulos. Precisava ser à vista para que eles também pudessem crer, porque se ele simplesmente desaparecesse, mais uma vez, povo incrédulo, estavam com eles, foi anunciado, eles não creram na ressurreição e também não creriam que Jesus seria elevado ao céu se eles não tivessem visto. E assim como na ressurreição, Jesus dá também a mostra de como será a nossa entrada no reino dos céus. A nossa entrada também vai ser de um modo glorioso, como foi a ida de Jesus para o reino dos céus. Não vai ser nesse corpo físico manchado pelo pecado, mas num corpo glorioso no julgamento final, purificado de todos os pecados. E aí Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. E essa última etapa da vida terrena de Jesus se assemelha também à anunciação. Do alto ele veio, para o alto ele voltou. Cristo é a cabeça da igreja, abriu as portas dos céus para nós e também nos precedeu. E foi na fonte, ele foi na frente para que a gente pudesse acreditar que um dia também fôssemos encontrar com ele no reino que ele preparou. Em João 12:32, e quando eu for elevado da terra, de novo, atrairei todos para mim. Uma nova elevação. Cristo se senta à direita do Pai, lugar de honra e de glória, e ao sentar-se à direita do Pai, realiza a inauguração do reino do Messias, como na visão do profeta Daniel. A ele foram outorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e língua o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Nós cremos no advento do Cristo, e que o advento do Cristo é a glória iminente. O advento do reino depende da história e do reconhecimento dele por todo Israel. Jesus precisa ser reconhecido por Israel para que esse advento aconteça. E São Pedro, ele afirma lá, depois de Pentecostes, em Atos 3, 19 e 21, ele fala para Israel: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste mundo venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pelas bocas dos seus santos profetas. E falta essa crença ainda aos judeus. E São Paulo completa: se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles?
senão da vida que vem dos mortos. Se sendo Jesus rejeitado pelos judeus, Deus acolheu, imagina o que vai ser pelo acolhimento da palavra, né? O acolhimento dos judeus. E a igreja, ela só entra na glória do reino por meio dessa vitória, por meio dessa Páscoa final, quando Jesus, em sua morte, pela morte e ressurreição de Jesus, a vitória não virá pela ascensão da igreja, mas pela vitória de Deus sobre o desencadeamento do último mal. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final depois do verdadeiro abalo cósmico desse mundo que passa. E pelos profetas, Jesus anunciou o último dia, o juízo do último dia, quando a atitude de cada um em sua relação com o próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça do amor divino. Aqui precisei dividir em 2 slides. Lá é uma parte grande do Evangelho de Mateus 5, 22 e Mateus 7, de 1 ao 5. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo da geena. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que estás no teu olho, que estás no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu? Como ousas dizer ao teu irmão, deixe-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Será julgado da mesma forma como foste julgado, é a promessa de Jesus para nós nos últimos dias, no julgamento final. E aí, a gente também tem um grande intercessor, que é o Espírito Santo, né? Cristo é o Senhor da vida eterna e é o justo juiz, e autoridade de julgar definitivamente as obras dos corações. Esse direito de Jesus foi adquirido pela cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Lá no próximo slide, assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. É Cristo que vem para nos julgar através do seu Espírito Santo. E pelas obras, né, de cada um, é que a gente vai ser julgado. E o que a gente não pode de maneira alguma é recusar essa graça do perdão. Recusando essa graça, a gente recusa o Espírito Santo. E a recusa do Espírito Santo é uma grande desgraça para a nossa vida. Se a gente recusa o Espírito, a gente recusa toda a graça de Deus. Crer no Espírito Santo, portanto, é professar a fé de que Ele é uma das pessoas da Trindade. Como diz no credo niceno-constantinopolitano, consubstancial ao Pai, da mesma substância de Deus, e com o Pai e o Filho, Ele é adorado e é glorificado. E se esse Espírito Santo, Ele é consubstancial ao Pai e ao Filho, Ele é inseparável também do Pai e do Filho, tanto na vida da Trindade, como no amor pelo mundo e cada um de nós. E a Trindade também é um mistério de fé. Um só Deus, 3 pessoas divinas. 3 pessoas que não podem ser separadas, 3 pessoas que agem sempre desde o início dos tempos. A gente for pegar lá no Gênesis, lá no primeiro capítulo, o primeiro versículo, o Pai, o Espírito e o Verbo que veio a se encarnar para ser Jesus. E quando o Pai envia o seu Verbo, Ele envia também o seu sopro. O sopro de vida, missão conjunta em que o Filho e o Espírito são distintos, mas inseparáveis, e é Cristo quem aparece. Imagem visível de um Deus invisível, mas é o Espírito que o revela. E é na glória que Cristo envia o Espírito Santo para aqueles que nele creem. A missão do Espírito Santo é unir todos em Cristo e fazer-nos viver nele. O Espírito Santo, também chamado de Paráclito, é o Espírito
Consolador, o Espírito advogado, é o Espírito da verdade, os diversos nomes que o Espírito Santo ganha ao longo da Bíblia. São Paulo também chamou esse Espírito do Espírito da promessa, o Espírito da adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, e São Pedro chamou do Espírito da glória. O Espírito Santo também é reconhecido por diversos símbolos. Vou ser um pouco mais breve nisso daqui. Na água, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. No batismo, somos purificados pela água, e o Espírito Santo que age para nos purificar. Na unção, Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Essa unção a gente recebe no batismo, recebe no crisma. O sacerdote recebe essa unção quando ele é ordenado, a unção dos enfermos, toda a ação do Espírito Santo. Nuvem e luz, símbolos do Espírito, que estiveram presentes na transfiguração, teve presente na fuga do Egito, o Espírito Santo através da nuvem e da luz. O selo é um símbolo que ele é muito próprio da unção. Então, quando no crisma principalmente, somos ungidos através do óleo santo, recebemos o selo do Espírito Santo. Pela mão, a imposição das mãos é símbolo também do Espírito Santo. Quando o sacerdote vai fazer a bênção sobre nós, vai fazer a bênção sobre a água, vai fazer a bênção sobre as partículas da hóstia, é obra do Espírito Santo que consagra aquilo que está sendo onde a mão está sendo imposta. O dedo é o dedo de Deus, o dedo que escreveu as tábuas das leis, também por obra do Espírito Santo. A pomba é o primeiro símbolo, que vem à nossa mente, a pomba que repousou sobre Jesus no momento do batismo. E a gente estava falando no último encontro de Crisma sobre o momento, vocês vão recordar, no sepultamento de São João Paulo II, na Praça de São Pedro. Dois símbolos muito presentes que estavam ali, que a gente falou. O vento. Se você lembra que teve uma ventania, foi as batinas, as vestes dos cardeais voando para tudo que era lado, uma Bíblia imensa que estava aberta na Praça de São Pedro, também sendo desfolhada, e a pomba. Se vocês não lembram, pegar nos vídeos, o momento em que o caixão com São João Paulo II ia ser levado para dentro da Basílica, uma pomba pousa em cima do caixão, e o caixão é levado e a pomba não saiu de cima do caixão. Ela só foi sair já dentro da Basílica, Então, dois símbolos do Espírito Santo muito presentes num momento muito especial, da vida de um santo, ou da passagem para outra vida de um santo. Então, desde o começo até a plenitude dos tempos, a missão do Verbo e do Espírito do Pai permanecem escondidas, mas ela vai se fazer presente através de Jesus. A palavra de Deus e o seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda criatura. Mesmo desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem continua sendo ligado à imagem de Deus, mas ainda privado da semelhança, que a gente falou lá no início. Na promessa de Abraão, Deus manifesta a vinda do Filho, que restaurará a semelhança com o Pai, que foi destruído pelo pecado, restituindo a glória e o Espírito que dá a vida. Deus promete a Abraão uma descendência como fruto da fé, a descendência de Cristo. Deus que já se compromete a dar o seu Filho bem-amado e o Espírito da promessa. E aí, na plenitude do tempo, surge João Batista, o homem que já era também repleto do Espírito Santo. Parece que a gente está voltando, mas falando do Espírito, que o Espírito Santo se fazia tão presente na vida de João Batista, que lá na visitação de Maria, o Espírito já se fazia presente, porque João, que no ventre de Isabel, reconheceu o Cristo no ventre de Maria. O Espírito Santo presente na vida de São João desde o início. E durante toda a sua caminhada, através de João Batista, o Espírito Santo proclamava a vinda do Salvador. E João, ele, através do Espírito, concluiu a tarefa de falar pelo profeta. Foi o último dos profetas que veio para dar o testemunho da luz. Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, é quem batiza com o Espírito Santo.
Eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, 33 a 36. Maria é obra também do Espírito Santo. Nela começaram a se manifestar as maravilhas de Deus que o Espírito Santo vem realizando em Cristo e na igreja. O Espírito preparou Maria com sua graça, e por pura graça ela foi concebida sem pecado, como a mais humilde e a mais capaz de acolher o dom de Deus. É pelo Espírito que Maria concebe e dá à luz ao Filho de Deus. Em Maria, o Espírito manifesta o Filho do Pai tornado Filho da Virgem. É por ela, e por ela o Espírito Santo começa a pôr em prática a comunhão de Cristo com os homens. E no final dessa missão, Maria torna-se a mulher, a nova Eva, a mãe dos viventes, a mãe do Cristo total. Toda a missão do Filho e do Espírito Santo na plenitude do tempo está contida no fato de o Filho ser ungido do Espírito do Pai. Jesus não revela plenamente o Espírito Santo, enquanto Ele mesmo não é glorificado por sua morte e ressurreição. Somente quando chega a hora em que vai ser glorificado, é que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, já que sua morte e ressurreição são o cumprimento da palavra feita aos apóstolos. A partir desse momento, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da igreja. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos antes da sua ascensão, e esse Espírito Santo vai conduzir os apóstolos a fazer a igreja ser levada ao mundo inteiro, como é hoje. E esse mesmo Espírito que dá sustentação a essa igreja, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A missão do Cristo e do Espírito realiza-se nessa igreja, que é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, e associa os fiéis de Cristo em sua comunhão com o Pai, através do Espírito. O Espírito é quem nos prepara, antecipa-se por nós a sua graça para atrair-nos a Cristo. Manifesta-nos o Senhor ressuscitado, lembra-nos sua palavra, abrindo-nos o Espírito à compreensão da morte e ressurreição. Torna presente o mistério de Cristo presente na Eucaristia, a fim de reconciliar-nos, de colocar-nos em comunhão com Deus, a fim de fazer-nos produzir muito fruto. Assim, a missão da igreja não é acrescentada à de Cristo e do Espírito Santo, sendo o sacramento dela. Por todos os seus membros, a igreja é enviada a anunciar e testemunhar, a atualizar e difundir o mistério da comunhão na Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.